E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alex Breder e você está no Mining Tips, um canal cheio de dicas super interessantes de vocabulário técnico em inglês para mineração e áreas afins. E hoje eu quero agradecer especialmente o Luiz Flávio e o João Vitor pela sugestão do assunto de hoje. Tanto o Luiz Flávio quanto o João Vitor são inscritos no canal Mining Tips. E aí eu quero te convidar também a se inscrever neste canal e mandar para nós seus comentários e suas dicas e também suas sugestões. O que você quer ver aqui no canal Mining Tips? O assunto de hoje então é mina subterrânea, em inglês Underground Mine. E nós vamos começar falando das partes que compõem uma mina subterrânea. É lógico que dependendo da mina, dependendo do método de exploração da mina subterrânea, ela vai ter algumas partes diferentes, mas algumas partes básicas são comuns a todas as minas. Vamos começar com essa então. A primeira parte que eu quero falar com você é o emboque, que é o quê? É a entrada da mina. Essa entrada da mina, esse emboque, é chamado em inglês de portal. Veja essa foto agora. Ela é uma foto um pouco antiga, mas eu coloquei aí só para você ver portal como emboque, como entrada da mina, tá vendo? Nessa próxima figura, então, nós continuamos com outras partes da mina subterrânea. Veja bem. No número 1, você está vendo então a head frame, que é o quê? É uma estrutura para içamento desses elevadores, né, que fazem transporte aí tanto de pessoas, né, como de minério e estéreo. No número 2 você tem main shaft, e a palavra shaft em inglês de mina subterrânea vai significar sempre um poço vertical e geralmente em comunicação com a superfície. Do lado você tem o número 3, ventilation shaft, tá vendo? Shaft também. O número 2 é para pessoas e minério estéreo, e o número 3 é para ventilação, para ter então o ar novo para a mina. O número 4 você tem level, que é nível. A mina é explorada em níveis, né? E aí você tem vários níveis abaixo aí também. Depois no número 5 você tem o skip. Em português às vezes é falado assim mesmo, skip. Em inglês é skip a pronúncia. E o que é o skip? O skip é um desses elevadores utilizado para transporte de minério e estéreo. Vou interromper aqui um pouquinho para te mostrar uma outra figura de um corte desse poço vertical para você entender melhor como é que faz esse içamento aí e quais são as partes desse içamento. Veja bem. Nesta figura, então, você está vendo um corte do poço vertical. E aí ele apresenta tanto o skip quanto a cage. Quais são as diferenças aqui? Skip, então, é o elevador que vai fazer transporte de minério e estéreo. E cage, que em português é gaiola, vai ser o transporte exatamente dos empregados. Voltando para aquela figura anterior, então, para a gente continuar com as partes de uma mina subterrânea. Aí você tem lá embaixo o número 6, é sump. O que é sump? Reservatório. E para que serve esse reservatório? Serve para coleta de água e bombeamento dessa água que for coletada aí para a superfície. No número 7 você tem ore pass, que é uma passagem para minério. É um dos tipos de raise. Raise é chaminé, então quando é entre níveis assim a gente chama de raise, e quando é levando até a superfície a gente chama de shaft, esses canais, né? No número 8 você tem crusher, que é um britador para esse minério, e no número 9 você tem logo abaixo então o ore bin, que é o silo do minério. No número 10, representado pela cor laranja, aí você tem ore body, que é o corpo de minério, que foi identificado lá na etapa de investigação geológica desse site. No número 11, você tem exploration drill holes, que são os furos de exploração. Essa faixa da mina, então, coberta pelos números 11 e 12, já é a faixa de exploração da mina. Lá em cima nós vimos a faixa de produção da mina, e aqui de exploração. E o número 12, então, que ficou faltando, é o Exploration Drift, que é a galeria de exploração. Eu queria destacar, então, aqui 3 termos para você na mina subterrânea: shaft, drift e raise. Shaft é o poço vertical, drift é a galeria e raise é a comunicação entre níveis, que em português é muito chamado de chaminé, beleza? Ok, vimos as partes de uma mina subterrânea, mas como que ela é explorada? Quais são os métodos utilizados na exploração de uma mina subterrânea?
Bem, são vários os métodos, mas nós vamos cobrir aqui 3 métodos principais. Veja essa figura agora. No número 1 você vê lavra por recalque, em inglês shrinkage stoping. Neste método de exploração da mina, logo depois do desmonte, o desmonte da rocha que acontecer aí, o minério que foi desmontado nessa operação de desmonte, ele é deixado naquele vazio que foi criado ali. Para quê? Para servir de plataforma para a exploração do próximo nível e também para uma outra situação. Note bem que ele vai encostando nas paredes aí da mina e ele vai dando exatamente estabilidade a essa parede do stope, do alargamento ou realce. No número 2 você tem corte e enchimento, outro método de exploração que em inglês é chamado de cut and fill ou cut and fill stoping. No número 1, o vazio foi preenchido pelo próprio minério que foi desmontado, não é isso? Aqui não, o vazio que for deixado pela operação de desmonte, ele é preenchido novamente com uma mistura de estéril ou rejeitos. Às vezes pode ser que se adicione também cimento para fortalecer essa mistura de estéril ou rejeito. E no número 3, você tem o método conhecido em português como câmara e pilar, em inglês room and pillar. Este método de câmara e pilar, ele é utilizado com corpos de minério que sejam mais planos, que tenham um mergulho pequeno. Mergulho é aquela inclinação do corpo de minério. À medida que você vai explorando, você vai criando câmaras em um nível, mas você vai deixando para trás alguns pilares de rocha em intervalos regulares. Estão vendo? São esses cubos que você está vendo aí, isso aí é um corte, E para que servem esses pilares de rocha? Exatamente para suportar o peso do material acima. Esse material que está acima, então, desse nível aberto por câmara e pilar é chamado de roof em inglês. Beleza? Viu quanta dica legal hoje sobre mina subterrânea? É isso aí. E isso foi sugestão do pessoal que é inscrito aqui no canal. Você também pode fazer a sua sugestão, tá certo? Um grande abraço para você e sucesso!